dia a todos os presentes aqui no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara, aos ouvintes da Rádio CBN, leitores e internautas que nos acompanham pelo Popular Online. Estamos começando o debate promovido pelo Jornal Popular e a Rádio CBN Goiânia. Debate este que será dividido em 4 blocos de 26 minutos cada. No primeiro, os candidatos respondem a perguntas de leitores do Popular e ouvintes da CBN. No segundo, candidato pergunta para candidato. No terceiro bloco, os candidatos responderão a perguntas de jornalistas dos 2 veículos. No quarto e último bloco, os candidatos responderão a questões apresentadas por entidades representativas da sociedade. Visando o bom andamento do debate, os participantes devem ficar cientes que o áudio do candidato que ultrapassar o seu tempo nas respostas será cortado. Aquele que descumprir as regras deste debate será advertido verbalmente pelo mediador. Não poderão ser exibidos para as câmeras quaisquer documentos, panfletos, nem mesmo anotações manuais. As assessorias poderão fotografar o debate, mas não poderão gravar imagens e áudios deste auditório. Neste debate estão proibidos ataques pessoais e ofensas à honra entre os participantes. Eventuais pedidos de direito de resposta serão analisados pela produção do debate, com o apoio da assessoria jurídica do Grupo Jaime Câmara e concedidos ou não, de acordo com a avaliação de procedência do pedido. Participam deste debate os 5 candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto e cujos partidos e coligações possuem representatividade na Câmara Federal, de acordo com o mínimo exigido pela nova lei eleitoral. São eles Adriana Accorsi, da coligação Goiânia, Vida e Paz. Delegado Valdir Soares, da coligação Honestidade e Coragem. Francisco Júnior, da coligação Renovando Goiânia. Iris Rezende, da coligação Experiência e Confiança. Vanderlan Cardoso, da coligação Uma Nova Goiânia. A disposição dos candidatos neste debate foi definida por ordem alfabética, em sentido horário, respeitando a forma como os nomes foram registrados junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Neste primeiro bloco, como já dissemos, cada candidato responderá a 2 perguntas do público enviadas a nós por e-mail e cada pergunta tem 30 segundos e o candidato terá 2 minutos para responder, seguindo a ordem de disposição dos candidatos nos púlpitos, feita por critério alfabético. Começamos então com a candidata Adriana Accorsi. Vamos ao sorteio da primeira pergunta, que será feita pela nossa colega Thaís. Pergunta para a candidata Adriana Accorsi. Pergunta de Tiago Roberto Lopes. Quais os projetos propostos para que Goiânia entre na rota do turismo nacional e internacional? Muito bem. Muito bom dia aos candidatos, muito bom dia a todos e todas que nos acompanham. Goiânia, como não é diferente no nosso país e no mundo, atravessa também uma crise econômica. E é muito importante que a administração municipal, que a prefeita, lidere e seja parceira de todos aqueles que se dedicam a termos uma cidade que gera emprego e renda. E o turismo é uma das principais formas que nós temos hoje para trazer pessoas para Goiânia e para aumentar também o consumo, gerando assim emprego e renda. A prefeita tem que ser parceira, tem que apoiar, não só permitir que as coisas aconteçam. Nós podemos e devemos fazer em Goiânia um turismo de negócios, nós podemos e devemos fazer em Goiânia e apoiar o turismo gastronômico e o turismo também relacionado às vocações econômicas da nossa cidade, como, por exemplo, o polo têxtil. E aqui eu quero colocar como exemplo a AR44, onde eu estive, conheço o trabalho e que tenho a convicção de que a administração municipal pode contribuir muito, seja na questão do trânsito, da segurança pública, da divulgação, não só para o Brasil, mas para a América Latina, a América do Sul. E nós podemos ter, por exemplo, a Feira Hippie estruturada junto com os feirantes, que são esses trabalhadores e trabalhadoras que geram emprego e renda e trazem riqueza para a nossa cidade, que nós possamos reestruturá-la para ser a maior e melhor feira da América Latina. E eu quero colocar aqui o compromisso de ser a prefeita que vai apoiar o microempreendedor, o empresário, inclusive com microcréditos, para que nós possamos apoiar
principalmente os jovens, a iniciarem negócios em Goiânia. Agora quem responde é o delegado Valdir. Vamos ver a pergunta. A pergunta é de Gunter Heinz, morador do Aldeia do Vale. Qual a proposta para estancar o aumento da folha salarial do município, que não para de crescer, apesar das reformas administrativas? Eu queria inicialmente agradecer ao Grupo Jaime Câmara, aos ouvintes da CBN, aos leitores do O Popular, essa oportunidade de estar aqui. Sabemos que hoje a folha do município tem cerca de 50 mil servidores, se você considerar todos os servidores, inclusive aposentados. Eu acompanhei hoje matéria no Popular. Existem algumas outras áreas hoje que necessitam concurso imediato. Eu vi a fala do presidente da Comurg. Existe um déficit de mais de 3 mil funcionários. Então, acho que a gente tem que fazer uma adequação e verificar. Nós temos que cortar onde haja necessidade, talvez algumas áreas fazer parcerias. Não pensamos em demissão. Na verdade, existe a necessidade de contratar algumas pessoas. E para isso, penso que se nós conseguirmos cortar hoje contratos como a concessão da Saneago, como a concessão do transporte coletivo, rever esses contratos, rever os diversos contratos que hoje a administração tem, nós conseguiríamos reduzir recursos para que a gente possa fazer um investimento. Eu penso que o servidor público é extremamente importante, tem que ser qualificado, tem que ser preparado, e na nossa gestão nós queremos permitir um atendimento de excelência. E vejo que ao longo do tempo o servidor público tem sido penalizado, imputando a ele a má qualidade da prestação do serviço público. Penso diferente. E temos que aproveitar, eu sou técnico, a nossa vice, doutora Rose, também é técnica, e nós queremos acabar com a influência política dentro da prefeitura, acabar com os cabides de emprego. Eu acho que nós temos muitas pessoas pós-graduadas, com mestrado, doutorado dentro da prefeitura, e nós queremos aproveitar esses melhores servidores. Não podemos culpá-los pelo inchaço da máquina. Nós temos que nos preparar para dar um serviço de excelência ao cidadão. Agora quem pergunta é o candidato Francisco Júnior. A pergunta vai ser dirigida a ele, né? Quem pergunta é Rafael Fernandes, do setor Santa Genoveva. Sou comerciante e abro as portas com extremo receio. Como o município pode ajudar para conter essa onda de assaltos e assassinatos na cidade que não para de aumentar? Bem, bom dia a todos. Cumprimento a todos os candidatos, a todos do Grupo Jaime Câmara, leitores do Jornal Popular, ouvintes da CBN, todos que nos acompanham agora. Realmente, a questão da violência urbana em Goiânia se tornou um grande sintoma, o principal sintoma de uma série de fatores. Nós temos que atacar a situação de uma rede de prevenção ao crime. Nós precisamos criar um ambiente seguro. A principal proposta nossa é fazer com que Goiânia transmita essa segurança para quem vive aqui. Para isso, nós temos que perceber 3 ações, um planejamento. Primeiro, a cidade precisa ser mais bem cuidada, a cidade precisa ser iluminada, o lixo precisa ser colhido, os lotes precisam ser limpos. Então, nós precisamos, o prefeito, a cidade, precisa investir no cuidado do meio ambiente, do ambiente que a gente vive, do ambiente que a gente trabalha. O segundo ponto é a vigilância. É fundamental que a cidade seja vigiada e que o bandido saiba disso. Então, nós vamos implementar um programa de colocar câmeras em toda a cidade. As imagens dessas câmeras vão para centrais de observação. Nós temos 52 consegues que serão envolvidos, os sindicatos, as associações. E o terceiro ponto do programa de rede de prevenção ao crime é uma ligação, uma interlocução profunda entre as polícias, Militar Civil, a Guarda Civil Metropolitana e o cidadão comum, a partir de um aplicativo que será criado. Mas é fundamental também que nós nos voltemos para a origem desse problema. Nós precisamos dar oportunidade para o jovem. Eu costumo dizer que o bandido, antes de ser bandido, antes ele era um malandro ou um jovem que ficou fora da escola e ficou sem uma atividade saudável. Nós precisamos investir no jovem 24 horas, na formação do jovem, na família. Nós precisamos criar uma sociedade mais saudável. A solução real, a solução definitiva para essa situação será no momento que nós produzirmos uma sociedade mais justa. E isso a Prefeitura colabora e ajuda bastante. Agora quem responde é o candidato Iris Rezende. Vamos sortear a pergunta. A pergunta é de João Marcelo Tocantins.
Educação superior é atribuição da União, mas com tanta gente defendendo a intervenção do prefeito na segurança pública, ouso perguntar, há alguma proposta de auxílio aos estudantes universitários? Muito bem. Quer dizer, o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, o poder público existe para solucionar os problemas que afligem a população. Quando o governador sentir que o governo federal não levaria faculdades ao interior para aqueles jovens cujos pais não podiam mandá-los para Goiânia ou para os outros centros quando terminava o segundo grau, nós criamos a Universidade de Goiás, especificamente a Anapolina, com a direção ali naquela cidade, que o meu sucessor mudou o nome para a Universidade Estadual de Goiás. Criamos dezenas de faculdades Goiás afora. A prefeitura é responsável pelo ensino infantil e ensino fundamental. Nós introduzimos o ensino em tempo integral, tanto no infantil como no fundamental. Agora, temos que estudar e podemos criar um incentivo. Já anteriormente, nós tínhamos os estágios que distribuímos aqui a centenas e milhares de jovens que não tinham como se manter, principalmente nas faculdades particulares, o estágio, que era indiscutivelmente uma bolsa de estudo correspondente a um salário mínimo. A função do administrador é sentir o problema no momento e buscar a solução. E para isso, eu sempre tive facilidade, entender os problemas, conhecer os anseios da população e resolvê-los. Vamos dedicar atenção à participação da prefeitura dentro das suas possibilidades, para acudir os estudantes do curso superior que não tenham condição de se manter. Okay. Agora quem responde é o candidato Vanderlan Cardoso. Vamos para o sorteio da pergunta. Pergunta de Pablo Lisboa, setor Pedro Ludovico. Nosso transporte público é irregular, desconfortável e de pagamento confuso. O que fazer para mudar esta realidade? Bom dia, Pablo. Bom dia aos candidatos, à candidata. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Quero agradecer à organização Jaime Câmara por essa oportunidade. Bem, nós temos como principal meta para ajudar a diminuir a superlotação no transporte público a criação das 8 regionais. E nas 8 regionais nós vamos trabalhar efetivamente para a geração de emprego e renda, através dos polos de desenvolvimento, como nós temos uma vocação muito grande em Goiânia para a confecção, que já foi o terceiro, alguns anos atrás, e as últimas administrações acabou, por falta de incentivo, até mesmo com a criação desses polos. Nós vamos incentivar os polos, como confecção, polo de artesanato, polo de marcenaria, serralheria, polo de cosmético, os polos de calçadista e também o tecnológico. Com isso, nós vamos reduzir, já que as pessoas vão estar trabalhando na própria região, elas vão estar trabalhando, então vai reduzir em até 30% o uso do transporte coletivo. Mas também nós temos aí como meta principal estender as faixas exclusivas dos ônibus, mas fazendo um trabalho técnico, profissional, ouvindo os verdadeiros interessados, que é a população, mas acima de tudo os comerciantes. Nós estamos vendo aí hoje algumas faixas exclusivas sendo construídas pelo lado direito, quando no normal é pela esquerda. A situação crítica que passa hoje os comerciantes ali da T63. Mas também vamos investir para o término do BRT e estender novas linhas do BRT, facilitando também o transporte coletivo. Mas a base, eu digo para vocês, o principal é o desenvolvimento. Desenvolvendo as regiões, nós vamos firmar as pessoas para trabalhar próximo de sua casa, gerando mais qualidade de vida também. Vamos agora dar início à segunda rodada de perguntas do público. Voltamos com a candidata Adriana Corsi, que vai responder a próxima pergunta. Pergunta de Alzírio, não tem o sobrenome, morador da região leste. Há proposta para ampliação do horário de funcionamento das creches, visto que elas funcionam até às 17 horas em dias úteis e fecham em férias e feriados. Bom dia, Alzírio. Obrigada por nos acompanhar e pela pergunta.
A questão da educação, sobretudo da educação infantil, é muito importante para mim. Ainda mais que escolhi na minha carreira a missão de ser a delegada de proteção à criança e ao adolescente. A educação infantil, nós temos muito orgulho, ela começou em Goiânia com o prefeito Pedro Wilson e se tornou exemplo para o Brasil. Hoje nós temos os CMEIs como grande referência. São locais que têm um atendimento muito digno para as crianças. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, Alzílio, em Goiânia nós precisamos que nenhuma criança fique fora do CMEI da escola. Esse é o primeiro e principal desafio. Só na prefeitura temos registrados o pedido de 5.200 crianças para os CMEIs. Então, primeiro nós precisamos zerar esse déficit. Esse é um desafio que eu quero perseguir como objetivo principal e garantir a qualidade desses CMEIs. Nós temos a proposta dos CMEIs Colônia de Férias, um em cada região de Goiânia, com trabalhadores temporários para atender aquelas famílias que não têm como tirar férias, e vamos discutir, e aqui gostaria de ressalvar e destacar, como servidora pública, entendo que os servidores e servidoras têm que ser valorizados e ouvidos. Nós discutiremos, junto com trabalhadores e trabalhadoras e com a sociedade goianiense, a possibilidade de aumentar este período do trabalho dos CMEIs, que é um pedido das mães, é um pedido das famílias, e eu como mãe também sou sensível a essa questão e tenho certeza que encontraremos a melhor forma. Mas o importante é garantir que CMEIs de qualidade sejam construídos e que não fique nenhuma criança fora do CMEI, que os servidores e servidoras sejam valorizados, que nós continuemos com a política de valorização. E aqui em Goiânia, importante dizer, os trabalhadores da educação recebem 7% acima do piso nacional e nós vamos continuar e ampliar essa valorização salarial. Agora, a vez de responder é do delegado Valdir. Vamos sortear a pergunta. Pergunta de Hélia Barbosa dos Santos. O BRT Norte-Sul custou caro e vai ser passado para o consórcio RMTC. O mesmo ocorreu com a Metrobus, é passada pelo Estado ao mesmo consórcio. Por que a parceria público-privado no transporte público é sempre desvantajosa para um lado? Obrigado, Hélia, pela pergunta. Jackson, só lembrando que hoje eu estou com adesivo rosa aqui, apesar que no estúdio nós temos poucas mulheres, em homenagem às mulheres, que são, com certeza, a maior quantidade de leitoras, de ouvintes da CBN. Então, minha especial homenagem às mulheres goianas. Em relação à questão da parceria pública e privada, nós temos que inverter essa questão hoje em Goiânia em relação ao transporte coletivo. Nós temos que tratar, na verdade, ver o prestador do serviço e o consumidor. Hoje, quem usa o transporte coletivo, ele paga adiantado. Se você pegar Curitiba, o transporte coletivo lá, ele é cobrado por quilômetro rodado. Aqui em Goiânia é por passageiro. Então eu penso que a gente pode avançar nessa questão. Nós temos que... Você já viu, ouvinte, nesse momento, uma empresa que não tem lucro, ela manter-se no serviço? Então, em nossa administração, nós vamos chamar as concessionárias e ver se elas têm efetivamente interesse em se manter no transporte coletivo. Assim tendo, nós precisamos conseguir fontes alternativas de renda para que possa até baixar o transporte coletivo. Vejo nos estacionamentos verticais uma das ferramentas e utilizar um modelo que é utilizado na Europa e em outras grandes capitais, que é a propaganda nos terminais. Colocar identificadores de horário para que visores, para que as pessoas saibam o horário, nem todo mundo tem acesso ao aparelho celular. E, além disso, queremos implantar em Goiânia o ônibus interbairros, para evitar que as pessoas tenham que circular pelo centro. Uma outra proposta nossa também, muito interessante, é o Linha Direta, ou Ligeirinho, aplicado também na cidade de Curitiba, onde o morador que reside em Goianira, ele poderá ir até Senador de Canedo na metade do tempo. É um modelo já de muito sucesso. Agora quem responde é o candidato Francisco Júnior. Vamos sortear a pergunta. Pergunta de Margarete Moraes. Como o senhor pretende melhorar a coleta de lixo na cidade? A coleta seletiva será implantada de maneira efetiva? Quando? Margarete, obrigado pela pergunta. O lixo ele é uma situação interessante. O lixo ainda é tratado em Goiânia como problema. E o lixo, ele já não é mais problema. O resíduo é uma oportunidade para a cidade. Primeira coisa, nós precisamos de educação. Nós precisamos compreender e entender as tecnologias todas que envolvem essa cadeia hoje. Nós temos o aspecto da inclusão social com os catadores
que colaboram, mas nós temos que ir muito além disso. Nós precisamos entender que, primeiro, é necessário separar o lixo, criar essa cultura e coletar de forma organizada. Então, nós temos que separar o lixo seco do molhado, pode ser isso, mas nós podemos avançar muito mais. Esse lixo ele pode ser fonte de energia, de forma especial o lixo orgânico, e o demais ele pode ser totalmente reciclado. Nós precisamos compreender a forma de trabalhar isso e expandir além do aterro sanitário. Hoje, toda a coleta é destinada para um mesmo local. Já existe um TAC não cumprido em Goiânia já há bastante tempo, com relação à destinação do resíduo da construção civil. É necessário nós entendermos os grandes produtores de resíduo em Goiânia e dar uma destinação específica para cada tipo desse resíduo. O lixo doméstico, o lixo hospitalar, o resíduo da construção e os demais, como latinha, plástico, que são os mais agressivos para a natureza. Então nós precisamos distribuir isso na cidade, não podemos tratar isso tudo em apenas um aterro sanitário. Então, Margarete, sua pergunta é excelente, o meio ambiente agradece, mas é fundamental nós compreendermos que são etapas que precisam ser cumpridas, a população precisa ser envolvida, a prefeitura ela precisa se organizar para receber e dar a destinação correta, gerar energia e gerar reciclagem, gerar alternativas para esse lixo, mas é fundamental a população se envolver e a gente percebe hoje que o cidadão está cada vez mais envolvido e mais preocupado. Parabéns e saiba que nós vamos dar essas alternativas todas e o meio ambiente, a natureza em Goiânia agradecerá muito. Agora a próxima pergunta é para o candidato Iris Rezende. Vamos ao sorteio. Pergunta de Carlos Eduardo Faria, do Negrão de Lima. Qual o cronograma das obras da Avenida Leste-Oeste? Pois, de acordo com o projeto inicial, a via expressa ligaria as cidades de Trindade e Senador Canedo, passando por Goiânia. Atualmente, somente o trecho entre Câmara dos Vereadores e a Avenida Castelo Branco se encontra concluído. Carlos Eduardo, como governador, eu nunca descuidei de Goiânia. Quando a Rede Ferroviária Federal decidiu desativar a construção de novas ferrovias, o Estado entrou em negociação com a rede, adquiriu essa faixa de Senador Canedo até Trindade, imediatamente o Estado pagou, construindo as obras que a rede tinha aqui, na Avenida Goiás, lá em Senador Canedo. Retiramos aqui dessa área mais de 1.000 famílias, construímos 1.000 casas num só dia para abrigá-las e partimos para a construção da Leste-Oeste. O último trabalho nosso foi já, como prefeito, em 2004, retirando as últimas 200 famílias no fundo de Campinas. A Leste-Oeste hoje já está aberta com 2 pistas e está aí sem ser devidamente utilizada. Eleito prefeito, Carlos Eduardo, nós vamos terminar a Leste-Oeste, vamos assinar convênio com o prefeito de Senador Canedo, com o prefeito de Trindade, para que naquela área eles auxiliem, mas vamos abrir, vamos concretizar a Leste-Oeste, que será uma segunda Anhanguera na comunicação, para o transporte coletivo, enfim, nós sempre administramos e vamos administrar, entendendo que nós temos que pensar longe, e sempre pensamos longe, para que não sejamos aqui sufocados de uma hora para outra. Pensamos longe naquela época, vamos pensar longe agora, para que a população da Grande Goiânia tenha mais essa via de acesso para o transporte coletivo, para o transporte de veículos, enfim, para tudo. E para encerrar o bloco de perguntas do público, chegou a vez do candidato Vanderlan Cardoso. Vamos ao sorteio da pergunta. Pergunta de Janaína Estevam. O que pretende fazer com servidores da administração direta que hoje se encontram com progressões de carreira e correções salariais totalmente parados? Janaína, obrigado pela pergunta. Todos os servidores que têm seus direitos adquiridos têm que ser dados aos servidores. Por exemplo, eu, quando prefeito de Senador Canedo, ao assumir o município, os professores tinham direito às titularidades, ascensões e progressões e não eram dados esse direito com a alegação que não tinham recurso. Ora, o maior orçamento no município é a educação. Nós fizemos isso em 1 ano, dialogando, conversando com os professores e os profissionais da educação
dando as titularidades, ascensões e progressões. A maioria dos professores no município era P1 e dando os direitos deles, e alguns até alguns anos já com esses direitos adquiridos. O servidor público ele quer ser tratado com respeito, com dignidade, data base todo ano, não ser parcelado, como está acontecendo, ou deixando para outras administrações pagar, como é o caso dessa administração agora. Então, o servidor público vai ser tratado com respeito, porque, aliás, eu vou ser o colega de trabalho sendo eleito nos próximos anos. Eu vou precisar do servidor público para tirar Goiânia dessa situação que ela se encontra pelas últimas administrações que governaram Goiânia. Goiânia está um caos. A saúde de Goiânia está na UTI, o povo está gemendo, Janaína. Então, nós vamos precisar do servidor público, independente também se é o efetivo, contratado ou comissionado. Eu vou trabalhar para gerar emprego e renda, não vou trabalhar para desempregar ninguém. Por isso que nós estamos apoiando e vamos fazer os nossos polos de desenvolvimento, gerar emprego e renda, qualificação profissional. Vamos usar as escolas municipais no período da noite para qualificar tanto a população como também até mesmo os servidores. Assim encerramos o primeiro bloco do debate popular CBN Goiânia, com os candidatos à Prefeitura da capital. Vamos a um breve intervalo e já estaremos de volta.